Olá, tudo bem? Você que está acompanhando a gente aqui no canal A Sala, o Livro, nós temos postado também, além dos capítulos do livro A Sala, alguns vídeos sobre assuntos que estão no livro. Entre eles, há uma série sobre a fé e os 4 níveis da fé. O primeiro vídeo, talvez você já viu, mas está aí na playlist, sobre o nível mais baixo da fé. A fé que precisa de evidências, a fé que precisa de provas para poder realmente existir. Eu quero falar do nível 2, tem mais 2 pela frente, mas o segundo nível, eu penso a respeito da história daqueles que precisavam sentir o toque da fé. E foi o caso daquela mulher com fluxo de sangue. Ela sentia que se ela tocasse o manto de Jesus, se ela tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada. Tomé precisava ver para crer. A gente viu um pouco sobre a história dele quando Jesus apareceu ali entre os discípulos depois da sua ressurreição. Aquela mulher tinha mais fé do que Tomé. E ela cria que se ela tão somente tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. E foi o que aconteceu. No meio da multidão, ela entrou ali, segundo o texto bíblico, descreve que ela já tinha perdido todos os seus bens à procura de uma cura. Os médicos não tinham encontrado cura para ela e a sua última esperança era Jesus. E ela, no meio da multidão, caminhando ali entre as pessoas, ela consegue tocar o manto de Jesus. E naquele mesmo instante ela é curada. Mas Jesus para tudo, interrompe o que estava fazendo, a caminhada, e diz para aqueles que estão ao redor: eu fui tocado. E os discípulos, eles ficam surpresos e dizem: Senhor, como assim eu fui tocado? Olha ao redor, todo mundo tocou no Senhor. Nós temos aqui muita gente ao redor tocando. Ele diz: não, foi um toque diferente, um toque da fé. Alguém tocou em mim e eu senti que de mim saiu o poder. Quem é essa pessoa? Por que Jesus fez isso? Jesus fez isso para que não deixasse dúvida para ela e para ninguém mais de que o manto dele não é miraculoso, de que não é mágico. A fé dela foi o que possibilitou o milagre e o poder saiu dele, não do manto mágico. Quantas pessoas colocam sua fé em objetos, em amuletos da sorte, em um crucifixo pendurado no retrovisor do carro, colocam em um santinho, um amuleto, carregam no seu pescoço, colocam uma estátua de Buda com algumas moedas em algum lugar em casa, e isso elas fazem pensando que vai atrair sorte, fortuna e proteção. Tem gente que coloca a Bíblia aberta em casa no Salmo 91, porque acreditam que aquilo vai expulsar o mal da sua casa, vai atrair os anjos de Deus, o Espírito de Deus e a proteção para o lar. Me lembro uma vez, quando eu morei no Rio Grande do Sul, cidade de Caxias do Sul, tinha um rapaz católico, italiano, que nós frequentávamos a mesma academia, eu gostava de me exercitar, e eu lembro que uma vez, ele era bem alto, forte, ele apareceu com o nariz, com uma bandagem sobre o nariz, tinha quebrado o nariz. E eu olhei para ele e perguntei: o que aconteceu? E ele falou: você vê o que é a fé. Quando ele disse isso, chamou minha atenção. Eu queria saber o que a fé tem a ver com o nariz quebrado. Então ele disse que ele estava jogando bola e com os amigos, no domingo, e ele estava com a santinha no pescoço. E em algum momento no jogo ele pôs a mão e sentiu que a santinha tinha caído, arrebentou o cordão e caiu em algum lugar no campo. E ele continuou jogando, mas meio que olhando, procurando por ela, porque na mente dele é aquilo que trazia proteção para ele. E nessa ele levou uma cotovelada no nariz, quebrou o nariz. E aí eu fiquei pensando, parece aquela propaganda da Tostines, né? Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Ele que teve o nariz quebrado, aconteceu o acidente porque a santinha caiu do pescoço dele, ou ele quebrou o nariz porque ele se distraiu procurando a santinha que tinha caído
E nessa distração em estar procurando e não prestando atenção no jogo, trombou com outro e teve o nariz quebrado. Então onde que está a fé? Em objetos? Em coisas? Eu me lembro de ter visto em Israel muito claramente isso. Eu já estive algumas vezes em Israel e lá a gente vê como as pessoas vão ali por acreditarem que aquele é um lugar sagrado e a fé delas está no lugar. Então tem uma pedra em uma igreja onde eles acreditam que foi o local da morte de Jesus, e essa pedra que está ali no chão é onde eles colocaram Jesus depois que morreu. Então Jesus deitou naquela pedra. A pedra está brilhando, é um granito, porque todo mundo quer ir lá beijar, quer tocar, passar a mão, pegam algum tipo de pano, tecido, passam na pedra para levar para casa para dizer eu toquei na pedra. Eu vejo o Muro das Lamentações, o significado que tem para os judeus, como eles vão ali, eles tocam o muro, eles colocam as suas orações no muro, eles põem a mão no muro para orar, eles se curvam ali e beijam o muro. Beijam, o muro é sagrado. E uma das vezes que eu fui lá, nós fomos no subterrâneo, abaixo da parte superior do Muro das Lamentações, no subterrâneo. Porque Jerusalém já foi destruída e reconstruída muitas vezes, então muito dela está abaixo do nível da cidade. E lá embaixo tem a continuação do muro. As pedras que estão ali embaixo são muito significativas para os judeus, porque elas são parte do muro original que Salomão construiu. Então, para eles, aquilo é muito mais sagrado do que as pedras que estão em cima, que foram derrubadas e reconstruídas, derrubadas e reconstruídas. Lá estão as pedras originais, e algumas delas têm mais de 10 metros de comprimento, é uma coisa incrível. E os judeus passam ali, eles tocam, eles beijam, eles param, eles choram. Porque aquilo é a história do povo deles, e aquilo é algo muito significativo. Aquela pedra está ali há 3.000 anos. Mas a fé está num objeto, está em algo palpável, não no invisível. E Deus quer que tenhamos uma fé no invisível, no Deus que eu não posso ver. E isso faz com que a gente pense hoje na nossa realidade, na fé que nós temos hoje. É uma fé real e verdadeira num Deus invisível? Ou eu preciso ter uma Bíblia na mão? Eu preciso tocar em algo? Eu preciso ter um objeto que me lembre de Deus, me ligue a Ele, me aproxime dEle? Que nível que é a sua fé? É a fé de Tomé, do ver para crer? É uma fé que precisa de um objeto ou algo para se apoiar? Ou ela é a fé no invisível, no intocável, naquilo que é espiritual? Realmente é algo muito bonito quando a gente vê alguém que tem uma fé genuína e verdadeira, a fé no invisível. Essa semana eu precisei sair de casa, a minha esposa falou com meus 2 meninos pequenos. Um tem 3 anos e meio, o outro tem 4 anos e meio. E o mais velho, conversando com ela ali, com o meu outro menino, minha esposa disse assim, a gente está sozinho. Não, mamãe, a gente não está sozinho. Tem eu, você, o Christoph, e aqui também está Jesus, o meu anjo, o seu anjo, o anjo do Christoph, e para ele aquilo era real. Ela começou a brincar com ele, onde está o seu anjo? Ele falou, está bem aqui, mamãe. Eu não estou vendo, mas ele está aqui, eu sei. Essa fé, já na tenra idade, é algo muito bonito. E é isso que Deus espera de nós. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. É a confiança em Deus, naquilo que nós esperamos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Espero que você tenha fé verdadeira e genuína, uma fé que não precisa de um objeto que você tenha nas suas mãos, algo que você não precise tocar, porque não existe objeto mágico. O que existe é fé verdadeira e genuína, e o que existe é o poder de um Deus todo-poderoso, que ouve e atende as nossas orações. Ore com fé hoje, confie no Deus do invisível, e Ele tem solução para qualquer um dos seus problemas. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, falando a respeito do terceiro nível da fé, algo ainda um pouco superior a isso. Que Deus te abençoe, um forte abraço.